gente vai entrar na emoção da raiva. Então vamos lá, raiva. O que é a raiva? Ela é uma emoção que surge em resposta a 2 pontos. Opa. Quando alguma coisa está dificultando a gente alcançar um objetivo, a fazer alguma atividade que a gente considera importante. Então você está ali concentrado em alguma coisa bloqueou, gera raiva. Ou você logo vai ter um ataque, você ou pessoas que você ama, né, isso gera raiva também. Então tem esses 2 pontos. Ao bloqueio de objetivos importantes que estamos buscando e a um iminente ataque contra mim ou pessoas importantes. E a raiva leva a gente a se concentrar em quê? Em se defender. Então eu vou atacar no sentido de vieram me atacar, eu vou atacar de volta, no intuito de tentar defender, né. Por isso que a resposta é de luta. Nos concentrar. Autodefesa. Maestria. Que a gente, assim, sabe quando você está impulsionado a ser melhor, a desenvolver uma nova habilidade, aprender, a crescer? É isso que a gente está falando quando diz maestria. E estar no controle. Geralmente, quando a gente sente raiva, se for parar para analisar os pensamentos, é porque a gente queria que a situação tivesse sido daquela maneira, né, controlada daquela maneira, tá? Isso é uma explicação, dentro da psicologia comum. Eu vou trazer também um outro ponto, que está na Suma Teológica do Santo Tomás, de como a ira funciona, tá? A gente pode aproximar aí a ira da raiva. Quando eu falei sobre as emoções, eu comentei que as paixões da alma, elas hoje em dia a gente consegue aproximar do que são as emoções, com a diferença de que as paixões são mais intensas do que as emoções, tá? Então a ira a gente considera uma paixão, mas vamos aproximar da raiva. Então qual que é a lógica da ira? Eu falei agora há pouco. A gente entende que a outra pessoa tirou um bem da gente, então a gente fica triste, tem uma leve tristeza, que a gente nem percebe. E dessa tristeza vai surgir a ira pela busca de castigar a pessoa para a gente chegar numa certa justiça. Então a ira é baseada na vingança, tá? Então esse é uma lógica do funcionamento da ira. E até pela própria Suma Teológica, tem as 6 filhas da ira. E isso a gente pode usar para analisar como que é o funcionamento da ira, dentro de mim, fora de mim, no outro, o que acontece, né? Então aqui eu vou colocar até da Suma Teológica. Não é exatamente assim que está escrito, tá bom? Eu estou resumindo. Então, a gente entende que a outra pessoa nos tirou um bem e ficamos tristes. Dessa tristeza surge a ira pela busca de castigar a pessoa para se chegar a uma justiça. Por isso a ira é baseada na vingança. Bom, e vamos ver as filhas da ira então. Eu vou colocar aqui a ira. É uma aproximação. São 6 filhas da ira. Vamos ver cada uma delas. Bom, vou dividir de outra maneira. Então, a ira, quando ela existe no coração, dentro de mim, me causa uma indignação. Então, quando a gente está com raiva, pode ver, a gente está indignado com alguma pessoa. É contra alguém, tá? Contra alguém que cometeu uma injúria, alguma coisa ruim para mim. Contra quem cometeu a injúria. A gente sente uma
Esses termos não são comuns pra gente, tá bom? Mas eu vou explicar. Se chama entumescência de coração, é uma filha da ira. O que é isso? É dentro de mim, eu vou pensar em meios de vingança, de fazer o outro pagar por aquilo. Isso dentro de mim. Então, eu fico indignado contra a pessoa e eu fico pensando em meios de me vingar. Até isso está em mim, o outro não tá vendo. Aí, quando ela começa a se manifestar, vem a vociferação. Então, outra característica da raiva. A gente tende a falar de uma maneira aleatória. Se a gente filmar a gente bravo, ver o outro bravo, vira vídeo cacetado, né? Nossa, que você tá falando? Nada a ver, né? A gente percebe que é meio, chega a ser engraçado, né? É um modo de falar meio confuso, desordenado, né? Então, se chama vociferação isso. Em blasfêmia, quando esse tipo de palavra é contra Deus. Que a gente está com raiva de Deus, vamos dizer assim. Opa. Contumélia. Hoje é dia da gente aumentar vocabulário. Contumélia é quando a gente tem essas palavras injuriosas contra o próximo. E, de fato, como isso pode. Os danos concretos que chegam no outro, bati no outro, puxei o cabelo, não sei. Xixa. Qualquer dano, né? Todos os danos que causamos de fato. Então, são as 6 filhas da ira. Então, isso também já dá uma noção para a gente de como que funciona a ira. Se a gente se indignou contra outra pessoa, se a gente ficou pensando em meios de se vingar, se a gente ficou vociferando, falando umas coisas confusas, desordenadas, de ataque, né, para o outro, se a gente chegou a falar palavras injuriosas, seja contra Deus ou o próximo, e se a gente causou um dano ali concreto para a pessoa, tá bom? Então, aqui é mais ou menos o que é a raiva, a ira, tá? E outras características que a gente percebe que são fatos, né? Que a ira tende a vir mais rápido do que outras emoções, é a emoção que vem mais rápido. E também tem a tendência de demorar mais para passar. Eu até falei um pouco antes aqui que os estudos mostram que as emoções, se a gente não fica alimentando elas, né? Se a gente busca se distrair, elas levam até 15 minutos para passar. Isso é uma referência boa para a gente ter em mente, né? E a ira é a que mais demora, que são esses 15 minutos, tá bom? E a ira, ela cega a nossa razão, né, de enxergar a verdade num ponto de ser até um amenizador de avaliação moral, para vocês terem noção. Por isso que ter um mecanismo padrão para lidar com a ira, depois eu vou explicar aqui, é o melhor, é uma das melhores estratégias. Não tentem zilhões de estratégias para lidar com a ira. Eu já vi por aí muita gente indicando isso. Foque em uma e habitua, porque a raiva vai deixar você cego. Não dá para ficar pensando em muita coisa. Se você não tem o hábito, a chance de você explodir é grande, tá bom? Ficar lembrando de conselho. Ah, o que é a ira? Ah, eu tô brava. O que é a ira mesmo? Ah, eu tô brava. Ah, deixa eu pegar aqui o meu mapa de estratégias para eu escolher uma. Não, você não vai fazer isso na hora, provavelmente. A não ser que a raiva seja ali no comecinho, né? Então, assim, tem que ter um hábito. Tô com raiva, vou fazer isso. Você tem que ter um gatilho oposto. Essa é a chave para lidar com a raiva. A gente tem o evento desencadeante, né? A gente tem o gatilho que levou à raiva. Você tem que ter um gatilho oposto. Isso leva tempo, tá bom? Para a gente criar um gatilho emocional. Para a gente mesmo criar esse gatilho emocional. A gente vai conscientemente, no momento de calma, desenvolver um plano de ação simples para que, quando esteja com raiva, consiga amenizar isso. O mesmo para os nossos filhos e funciona, tá bom? Você vai incentivar a criança a desenvolver um gatilho. Você vai orientar, não é que você vai incentivar. E quando você percebe que ela está começando a ficar com raiva, você vai direcionar para esse gatilho. Você vai habituar, tá bom? A chave da raiva, de lidar com a raiva, é essa, tá bom? Por causa do funcionamento dela. Vou colocar esse ponto, que a ira é a emoção que tende a vir.
Claro que assim, dependendo às vezes até da predisposição da pessoa, pode ser que ela tenha mais tristeza do que raiva, não tem problema, né, mas se ela tiver raiva, provavelmente em velocidade vai vir mais rápido do que a tristeza. É uma tendência, né, não é uma regra. Mais rápido e mais demora para passar. Ela cega a razão. Até São Francisco de Sales no Filoteia, para quem já leu, ele orienta e São Francisco de Sales, se eu não me engano, ele que ele tinha muita raiva. A mesa dele embaixo era toda arranhada, que ele ficava com tanta raiva, ele ficava arranhando embaixo da mesa. Então, e depois ele ficou conhecido como o santo da mansidão, que é o oposto da ira. Olha que bonito. Então ele sabe do que ele está falando. Ele falou: você tá com raiva, não luta com a raiva, não faz isso. Seja suave. Olha, ele já sabia a estratégia, né? Que eu comentei aqui da ação oposta, não sei se todo mundo ouviu. Da gente agir, não é conter, não é lutar contra a raiva. Você vai agir de maneira oposta. Isso é um meio. O outro meio que eu comentei aqui também é um gatilho oposto. Pode ser um gatilho para você ser suave mesmo. Depois eu vou falar da estratégia. Eu só peguei o gancho aqui do funcionamento para falar de uma possibilidade de estratégia. Então, ela cega a razão. São dois pontos importantes aqui. Bom, agora vamos analisar a raiva a partir desse sistema emocional, tá bom? Deixa eu abaixar aqui. Então, em cada um desses pontos, evento, pensamento, etc., a gente vai olhar a raiva. Eventos desencadeantes. O que geralmente leva a gente a ficar com raiva? Quando a gente tem uma meta importante e está sendo impedida, a gente imaginou um cenário e ele não sai como a gente espera. Se alguma coisa machucou a gente fisicamente, alguém bateu na gente, né? Alguma coisa caiu no pé, o dedinho bateu no sofá, né? Aquela cena clássica. A gente fica bravo, né? Você ou alguém que você preza, que você considera importante, está sendo atacado ou ameaçado, você fica com raiva da outra pessoa. Como assim você vai ameaçar minha filha, meu filho, né? Quando a gente tende a perder o poder, status, respeito, também gera raiva, tá bom? Então, ter uma importante meta. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso daqui, senão eu vou ficar muito tempo só falando. Eu tenho uma tabela com esses pontos. Vamos ver se ele aparece aqui. Ele aparece bagunçado, mas aparece. Fazer assim. Claro, podem ter outros. Aqui é mais para a gente ter um panorama, tá bom? Também eu vou deixar registrado para depois vocês poderem acessar depois, ou alguém que não tenha participado, né? Então, eventos desencadeantes. Esse é o pensamentos. E que geralmente a gente pensa que leva a gente a ficar com raiva. Como a gente geralmente interpreta eventos que levam a gente a ficar com raiva. Quando a gente acredita que foi injustiçado. Nossa, não acredito que fizeram isso comigo. Estou indignada com a pessoa. Como ela ousou me tratar desse jeito, né? Quando a gente pensa rigidamente, eu tô certa. Tem que ser desse jeito que eu pensei, porque eu tô certo, né? Você fica ruminando sobre um evento que desencadeou a raiva. Quando você acredita que as coisas deveriam ser diferentes, que está até vinculado com isso, né? Tem que ser dessa maneira que eu considero. Se foi diferente, a gente não aceita a realidade, né? A raiva tem essa ligação com a soberba, né? Com tem que ser do jeito que eu estou estabelecendo. A realidade tem que se moldar à minha vontade, senão eu fico bravo, né? Quando a gente julga que a situação está errada, né? Não acredito que aconteceu assim, não está certo isso, né? Coisas que a gente já foi falando um pouquinho aqui. Então, vou copiar esse daqui também.
Pensar rigidamente, ruminar. Vou apagar esse aqui para não confundir vocês. Acreditar que metas importantes estão sendo bloqueadas, julgar que a situação está errada ou ilegítima. Terceiro ponto, como eu percebo em mim, no meu corpo, mudanças biológicas, né? Como eu experiencio a raiva. Mudanças biológicas e experiência da raiva. É isso aqui que vocês vão observar no dia a dia de vocês, tá bom? Que eu tinha comentado de tarefa de casa numa outra aula. Vocês vão perceber que quando vocês estão com raiva, vocês tendem a ranger os dentes, a gente tende a cerrar os punhos, sentir o rosto esquentando, sentir como se você fosse explodir, como fogo mesmo, né? Aquele filme infantil da Disney, como que é o nome? Um das emoções, é bem clássico, divertidamente. Tem aquele foguinho, é bem isso pra gente imaginar. Ser incapaz de parar de chorar, querer bater em alguém, bater na parede, bater em alguma coisa, né? Tem uma tensão muscular, querer machucar alguém, né? São todas mudanças do nosso corpo de como a gente experiencia a raiva. E tem pontos aqui que são parecidos com outras emoções. Vocês vão ver que às vezes está com tanta raiva que chora. Mas chorar também é uma característica da tristeza. Então, por isso que é um conjunto que a gente tem que analisar de pensamentos, de eventos, de mudança biológica, não é um fato isolado. Agora, expressão da raiva, como o outro vai perceber isso, como isso vai chegar no outro. Até então, isso aqui eu que vou poder falar, o outro não vai conseguir dizer muito disso, não. Isso vai comunicar para o outro. Não só em impulso de ação, aqui já é ação mesmo, né? Atacar fisicamente ou verbalmente, né? Fazer gestos agressivos ou ameaçadores. A gente tende a ir para frente, né? Aquele dedo assim, ou quando a gente está apontando que o outro está errado, alguma coisa, né? A nossa tendência é que o corpo até se mova para frente, né? Como um ataque. Esmurrar, tirar, quebrar coisas, caminhar pisoteando, bater porta, criticar, reclamar, cerrar as mãos, os punhos, né? Franzir a testa, não sorrir, remoer ou afastar-se dos outros, sair de repente, né? Usar tom de voz alto, sarcástico, sorrir ironicamente, rosto vermelho. São características que os outros conseguem ver em nós da raiva. Até chorar tem aqui, como eu tinha comentado. Vou colocar só algumas, no geral, dá pra gente entender o sentido aqui da coisa. Apesar disso tudo aqui parecer bem óbvio, né, bem evidente, a gente não tende a ter essa consciência na hora. E por isso que a gente, quando tá calmo, olha para isso, pensa nisso, para quando acontece, saber lidar, saber identificar, saber nomear. Até para criança, né? Poxa, se a gente pode chorar de raiva, como que a criança vai saber que a gente tá com raiva se a gente tá chorando? Pode parecer tristeza, né? Para os filhos, para um adolescente, né? Que já tem uma complexidade maior de identificar emoções. Bom, naqueles pontos que a gente viu antes, cadê? Tinha mais. Ai, grudou um no outro aqui. Tinha mais de vulnerabilidade e tudo mais. Aqui a gente pegou só alguns para analisar, tá bom? Agora vamos ver como que a gente pode lidar melhor com a raiva. Né? Opa, peraí. Eu acho que eu vou reorganizar esse mapa depois, mas por enquanto eu vou deixar dessa maneira.
Então, como lidar? Então, vamos ver como que a gente pode lidar a partir desses pontos que a gente acabou de analisar. Na verdade, eu vou fazer de outra forma. Eu vou colocar o como lidar do lado mesmo, só que a gente vai analisar ponto por ponto. Então, e essas são características que costumam desencadear raiva. Como a gente pode lidar melhor, então, a partir disso? Então, se tem eventos desencadeantes que me levam a ter raiva, eu posso distrair a atenção desses gatilhos de raiva, da pessoa, do bem que eu perdi, né? Então, como eu tinha comentado antes, não basta ser um evento desencadeante solto por aí. Eu tenho que estar atenta a esse evento para ele me desencadear a emoção, né? Então, distrair a atenção de gatilhos de raiva. Então, um exemplo, né? Os pais ou a criança ficaram bravos. Você pode se afastar da situação que gerou a raiva por um tempo até você se acalmar, né? Como eu comentei com vocês agora há pouco, uma das estratégias de regulação emocional infantil é você criar um gatilho para calma. Então, não importa a emoção que a criança esteja sentindo, pode ser até uma tristeza. Geralmente é raiva que a gente usa para esse gatilho, mas para tristeza também dá. A criança vai ter alguma coisa que ela vai já associar, eu preciso me acalmar. Tem todo um passo a passo antes, que eu posso ensinar para vocês em outra aula, para você ensinar isso para a criança. Então, existe o recurso do cantinho da calma. Eu até antes de conhecer esse gatilho, eu achava que o cantinho da calma era um cantinho que tinha brinquedos, não sei o quê. Acho que até pode ser isso, mas a ideia é que seja um gatilho. Pode ser um tapete, que a criança vá, ó, você antes explica o que é calma, o que não é calma, como que você identifica que uma pessoa está calma, por que é importante estar calmo, né? Quando tá tudo bem, você explica para a criança, ensina o conceito para ela. E aí você vai falar, né, ó, quando você não está assim, quando você está começando a ficar bravo ou triste, lembra daquela situação, filho? Então, a gente não consegue pensar direito, a gente às vezes machuca os outros, né? Então, a gente precisa se acalmar. Então, quando você estiver dessa maneira, a mamãe, o papai, a gente vai levar você para o cantinho da calma. Aí, até você se acalmar, você vai ficar ali. Não é um castigo, é um gatilho, tá bom? É nesse sentido. Tem vezes que desencadeiam raiva, você vai associar aquilo com eu preciso me acalmar. E você vai ensinar a criança como ela se acalma. Um dos recursos mais efetivos é pela respiração. A gente usa a respiração como técnica de ativar o sistema nervoso parasimpático. A yoga faz isso, mindfulness faz isso, né? Eu também sou psicóloga perinatal. Então, hoje eu não estou mais tanto focada nessa área, estou mais na área parental, mas eu também sou especializada em perinatal. E a gente usa recursos de respiração com as gestantes, também para a hora do parto, né? Então, a respiração é muito efetiva, né? E a gente vai ensinar a criança a fazer isso, mas é uma coisa simples, porque se for rebuscado na raiva, a gente não lembra. Respira fundo até você se acalmar. Ponto. Só isso. E você vai fazer com que a criança faça isso. Você pode fazer isso, né? Você percebeu que tá bravo, com licença, vou sair para me acalmar. Você não precisa nem falar, mas você pode falar até para a criança ter um modelo. Nossa, então a mãe também tem raiva, ela também se acalma. Ela vai lembrar. Quando ela estiver com raiva, ela vai te imitar. Ah, tô com raiva, né? Me ajuda a me acalmar? Com a minha filha eu faço assim. O gatilho que eu criei com ela desde bem novinha. Eu ofereço a minha mão. Falo, você quer ajuda para se acalmar ou você quer se acalmar sozinha? Então eu já ofereço a mão. E eu pergunto, né? Às vezes ela não quer. Então, tudo bem, eu dou o tempo dela. Aí, às vezes, depois passa um tempo, ela me pede, mamãe, me ajuda a me acalmar, e ela me dá a mão. E então a gente consegue criar esse gatilho, mas como eu comentei, é um gatilho, né? Como eu falei, às vezes eu fico abismada quando eu vejo quadros de como a criança pode se acalmar, e tem um monte de coisa. Sopra a bolha de sabão, passa a mão num negócio e for. É verdade, pode ser um monte disso. E é importante que a gente tenha no imaginário, porque se não estiver funcionando e você precisa acalmar sua criança, você pode usar disso. Pega um bichinho fofinho, um cachorro mesmo, uma pelúcia, vai soprar bolha de sabão, vai olhar a natureza. Eu mandei já para vocês no grupo uma ficha de como você pode se acalmar pelos sentidos e ensinar os filhos. Mas se você quer criar um gatilho, é um só, não é um monte. Senão você não lembra, tá bom? Isso é muito importante.
Então, vamos lá. No fim, eu fiquei focando nessa estratégia. É uma estratégia isso. Para adulto e para criança, para pais e para filhos, tá bom? Então, distrair a atenção de gatilhos da raiva pode se desenvolver gatilho de calma. E até para vocês terem uma noção, qualquer hábito leva cerca de 1 a 3 meses para se formar, adulto, criança, não importa. Então, para a gente alinhar nossa expectativa, se hoje você quer criar o gatilho da raiva, entenda da raiva, da calma, entenda que vai levar de 1 a 3 meses para isso virar um hábito, se você fizer direitinho, praticar bastante, todo dia ali, vai relembrar você mesmo, o filho, o aluno, vai para isso se tornar um hábito, tá bom? E se você não pratica, depois virou um hábito, maravilha. Se você tem buscar esquecer ele de alguma forma, vai desabituar. A gente tem caminhos neurais para hábitos. Se a gente não vai fortalecendo eles, vai fortalecendo outros, esse vai enfraquecendo e você vai colocando outro hábito no lugar. Então, habilidades são hábitos. A gente precisa se esforçar para isso, praticar, treinar mesmo, é uma academia. Isso aí, tá bom? É possível, mas exige esse treinamento, tá? Então, alinhando expectativas, né? Vamos lá. Então, aqui do evento desencadeante, por pensamentos, como que a gente pode lidar com pensamentos que levam à raiva? Eu tinha comentado lá em cima que a gente precisa readequar o nosso pensamento para ele estar mais próximo da realidade. Só que a gente só vai adequar se a gente tiver visto a realidade, se a gente tiver observado ela com honestidade, né? Não adianta a gente, mas não sei, não é assim. Sabe quando a gente fica retrucando? A gente não está disposto a observar a realidade, a gente tem que estar disposto, sem julgar, só olha realmente o que aconteceu, né? Isso é uma outra habilidade que eu posso ensinar para vocês também como um pré-requisito para praticar essas. Mas, em síntese, observar a realidade sem julgar. A gente tem que aprender a fazer isso. Que está numa habilidade de verificar os fatos, como eu comentei já com vocês antes. Então, primeiro a gente verifica os fatos até um passo a passo. Eu esqueci de fazer o como lidar aqui. Vou fazer outro, então. Como lidar. Observar a realidade sem julgar, esse é um primeiro passo. Para daí readequar, ressignificar o pensamento. Então, um exemplo para pais, né? Aquelas situações do dia a dia que dá irritação com os filhos, né? Que gera esse atrito, né? Quando os pais estão calmos, olha a situação, de verdade, o que está acontecendo? Coloque em tópicos, escreve para facilitar que você olhe, lembre depois, até complemente, porque às vezes na hora você não lembrou de todos os elementos daquela situação comum que aconteça, né? Olha aquilo e reinterpreta, né? Então, por exemplo, o seu filho não está seguindo o seu comando de imediato. Você pode interpretar na hora, e isso leva à raiva. Que ele está te desrespeitando, que ele está te desafiando, e que ele tem consciência disso, que ele está fazendo isso por maldade. A gente pode nem perceber que é esse pensamento que está passando. Mas se a gente depois que tiver calmo, analisa o que eu pensei naquela hora. Vai ser algo parecido com isso, né? E aí, quando a gente está calmo, pega a situação e analisa. Mas vamos verificar vários pontos da realidade. Quantos anos tem meu filho? Como funciona o cérebro de uma criança assim? O que é esperado para essa idade? Né? Que aprendizados que ele teve até então? Será que alguém ensinou ele como ele pode se acalmar? Será que ele sabe fazer isso? Será que ele sabe o que significa obedecer? Alguém falou, filho, obedecer significa XYZ. Às vezes a gente fala as coisas para os filhos e eles não sabem o conceito. Dá até dó quando a gente depois fala, nossa, coitado, não sabia. Até para minha filha aqui que
quando ela tinha, não sei, 1 ano e meio, mais ou menos, eu ensinei para ela a pedir as coisas. Que as crianças têm essa tendência. Eu já exemplificando a resposta. Vai abrir a gaveta, vai na casa do outro que abrir a porta, né? Sai pegando as coisas por aí, do amiguinho, vai e pega, né? Aí a gente ensina, filho, você não pode sair pegando, você precisa pedir. Posso fazer isso? E você tem que mostrar o que é pedir. A criança às vezes não sabe. Pedir você pode fazer dessa maneira. Fulaninho, posso pegar seu brinquedo? Mamãe, posso abrir essa gaveta? Tia, posso abrir essa porta? A gente ensina o conceito para ela. Aí ela entende o conceito e tem um modelo do que fazer. Fazer teatrinho com a criança, filho, vamos brincar, ó. Vamos fingir que eu sou a tia e eu tô na minha casa. Aí tem essa porta aqui. Aí você quer entrar nela. Como você pode fazer? Agora eu sou você e você é a tia. E você vamos brincando, né? Ou contar uma história, inventa uma história. Eu pego um livro que tenha uma história mais ou menos assim, de alguma coisa que você quer ensinar para o seu filho, né? Também é um recurso que vai enchendo o imaginário da criança de modelos, e aí quando ela for viver uma situação parecida, ela vai ter um modelo para seguir. A gente conhece essas frases recorrentes, né? Que a gente... eu falo frase que é recorrente, eu não lembro da frase. Mas é algo assim, que a gente tende a seguir exemplos e não palavras, né? Então, às vezes a gente fala um monte de coisa, filho, tem que fazer assim, assim, assim. Mas a gente não faz, o filho não tem um modelo. Ele vai seguir o exemplo. Se a gente der exemplo por meio de histórias, um filme, um teatrinho que você fez, conta, reconta isso, faz de outra maneira, muda o nome do personagem da história como se fosse outra, mas o comportamento é parecido, para a criança saber o que ela tem que fazer. Isso tem que ser claro para ela, tá bom? E por que eu tô falando isso? Eu acabei até dando uma estratégia fora do ponto, mas qual que eu estava falando aqui? Que a gente vai analisar a situação quando a gente está calmo. E às vezes um ponto que os pais, quando ficam bravos com a criança, não consideram é isso, né? Que a criança às vezes não sabe o que a gente está pedindo para ela, não sabe o que aquela palavra significa mesmo, né? Se ela é muito nova, até às vezes é um pouquinho mais velha, mas não conhece, ninguém ensinou. Outro dia eu estava falando para minha filha, que eu também ensinei ela a intensidade do volume da voz. Ela não pode gritar em qualquer lugar. Tem lugar que ela pode gritar, tá brincando numa quadra, mas tem lugar que não pode. Então, eu ensinei para ela que ela pode gritar ou cochichar, dependendo do ambiente. E aí, eu tava, outro dia, filha, aqui ela cochichando. E aí, o amiguinho do lado falou, mas o que é cochichar? E ele tem 2 anos a mais do que ela e não sabia, né? Então, às vezes a gente espera, poxa, minha criança tem 1 ano e pouco e sabe o que é cochichar, o outro também deve saber, não, às vezes não sabe. E aí eu expliquei, eu mostrei com a minha voz, é simples assim, né? Então, a gente pode ir mostrando para a criança o que é, isso muitas vezes é uma estratégia simples. A criança vai entender o que é, vai se comportar melhor no dia a dia, e isso vai amenizar a nossa raiva também, tá bom? Um outro exemplo, já que pensamento é um ponto muito importante, vou dar mais um exemplo de como isso afeta muitas pessoas no dia a dia. É muito comum da gente ver nas redes sociais termos assim, taxativos. Nunca faça isso. Tem que ser dessa maneira, né? Estratégia de sono da criança, com chupeta, dar de mamar, habilidades parentais. Mas a carga que dá com as palavras, a tendência das pessoas, pode ser que quem escreveu não fez com essa intenção, mas a tendência das pessoas, dos pais, especialmente das mães, é de interpretar como se aquilo fosse irreversível. Tem que ser assim, porque se for de outra maneira, vai acontecer uma catástrofe na minha família, na minha casa, na vida do meu filho. E a gente acaba deixando o pensamento muito rígido, né? E é importante que a gente coloque isso na realidade e veja se é assim mesmo. Flexibilizar, veja se isso é verdade, né? Porque esse pensamento dessa forma, tem que ser assim, como a gente viu, né? Ele leva a gente a ficar com raiva quando não acontece daquela maneira. E como nós não somos Deus que consegue controlar a realidade, nem ele quis fazer isso, a gente tem o livre-arbítrio. Acaba que a gente se frustra e fica com raiva. Se a gente tem esse pensamento de que tem que ser do nosso jeito, tem que ser desse jeito, né? Enfim. Então, essa é uma maneira. Agora, a vulnerabilidade. Como que a gente... A vulnerabilidade eu não tinha colocado aqui, né? Bom, mas na vulnerabilidade, como que a gente pode amenizar as coisas? Buscar ter um sono melhor, seja pra gente, seja pros filhos, né? Alimentação melhor, rotina.
às vezes o ponto que gera raiva é esse fator. A gente acorda, não sabe o que tem que fazer, aí esquece de fazer uma coisa que era importante. Não estou falando que precisa ser uma rotina rígida, mas uma rotina norteadora, para a gente ter uma base do que precisa ser feito em qual prioridade. Né? Se eu preciso sacrificar alguma coisa, é melhor que eu tire isso do que aquele outro, né? Para que pelo menos o mínimo esteja em dia e a gente, assim, tende a ficar, a sobreviver melhor e não tende a ficar vulnerável a gerar raiva, né? Isso para pais e para filhos, né? Vocês podem, inclusive, fazer um checklist disso. Nossa, será que tem coisas que me deixam muito vulneráveis a determinada emoção? Escreve lá, e meu sono realmente está ruim, tô dormindo 5 horas por dia, então eu quero dormir pelo menos 7. Como que eu posso fazer isso? Deixa eu olhar minha agenda, né? Vou colocar essa meta, pronto. Começa uma coisa de cada vez. Começa com sono. Ah, mas a minha rotina também tá ruim. O que eu posso amenizar aqui? O que eu posso melhorar, né? Sente e faz um plano de ação. Mudanças biológicas. Como que a gente pode lidar melhor com isso? Bom, aqui acabou que eu já até falei lá em cima. Mas a gente pode amenizar também a raiva. Se a gente tem uma raiva realmente muito intensa, pode ir no psiquiatra e ele receitar um medicamento. Pode fazer também algum tipo de terapia, né, de psicoterapia, que envolva você aprender habilidades comportamentais direcionadas para ativar o sistema nervoso parasimpático, por exemplo, ou aprender habilidades parentais, habilidades gerais ou até parentais, né, que ajudem a gente a regular melhor a raiva. Né? Isso tudo vai gerar uma mudança biológica também, tá bom? Então, como lidar? Medicamentos, psicoterapias, habilidades, comportamento. Bom, em relação à experiência, eu comentei com vocês que não tem como a gente mudar diretamente, né? Só indiretamente. Isso é um ponto importante, então não adianta a gente querer mudar isso. E as expressões faciais, aqui entra a chave, um outro ponto-chave de como lidar com a raiva. Vou colocar com estrelinha e negrito, para a gente lembrar. Deixa eu colocar como lidar. Mudar expressões faciais e do corpo, palavras e ações. Não foi negrito. Esse é um dos meios mais efetivos para regulação emocional. É o que a gente chama de ação oposta. Vocês podem pesquisar até no Google, ação oposta da raiva. Mas eu vou passar um resuminho aqui para vocês. Geralmente, é mais complexo, eu vou dar aqui um resumo para vocês. A gente primeiro verifica observa a realidade, verifica os fatos. Às vezes a raiva está justificada. Se entra um ladrão na sua casa e quer bater em todo mundo, você não vai, deixa eu ser sereno aqui. Não, você tem que proteger, especialmente o marido, tem que ir lá proteger a família. Então, tem situações em que é justificado, tá bom? Como eu tinha até comentado, o próprio Cristo sentiu ira e foi justificada, estava ordenada, né? Então, a gente também tem que colocar no lugar aí. Mas, você viu a realidade, verificou os fatos, a emoção está desordenada, não é justificada, não é efetiva naquela situação, aí você pratica a ação oposta, tá bom? Só para lembrar, porque senão a gente às vezes vai querer, vai achar que a emoção está sempre desregulada, que tem que sempre estar calmo, não, às vezes tem que estar com determinada emoção, sim. Tá adequado na realidade. E aí, quais são ações opostas para a raiva? Ação oposta. Esse é o nome da habilidade. O oposto que o impulso de ação de ira vai levar. Então, por exemplo, você tá com raiva, a sua tendência às vezes é sair e bater a porta. Então saia, mas delicadamente. Ao invés de você atacar, né, você quer às vezes atacar ou quer bater uma porta, sai delicadamente. Então,
sair delicadamente de perto da pessoa de quem que desencadeou a raiva. Tirar um tempo de folga para você se acalmar, inspirar e expirar profunda e lentamente. Tirar um tempo para inspirar e expirar profunda e lentamente. Já que a gente costuma querer atacar, vociferar, né, que a gente viu que é uma das filhas da ira, ser gentil também é uma ação oposta. Outra coisa que a gente pode fazer, imaginar empatia pela pessoa porque a gente tá com raiva. Imagina você sendo gentil, já que na hora é muito difícil, então se afasta, se acalma um pouco e aí imagina isso. Imagine ser empático, gentil com a pessoa. Coloque-se no lugar do outro. Tente ver seu ponto de vista. Como eu tinha comentado, na raiva, às vezes a gente fica tenso, né? Vai para frente, quer atacar. Então, se tá tenso, faz o oposto, relaxa. Age com suavidade. Isso é até muito interessante quando a gente ensina a criança. Tem alguns pontos de ensinar ela a estar calma, né? Como é o rosto de uma pessoa calma? É assim ou é assim? E não é nem um sorrisão assim, isso é euforia, uma alegria intensa. É um sorriso leve. A sobrancelha também, ela não tá, a testa não tá franzida, né? Então a gente mostra para a criança como que é a expressão facial. Como que é o tom de voz de uma pessoa que tá calma. O volume é muito intenso? Como que é o gesto dela? Aí você mostra para a criança, para ela aprender como é e ter no imaginário dela. E poder mudar também. Então, quando ela estiver brava, por exemplo, mas estiver disposta a se acalmar, você pode falar: "Ó, fala mais baixinho". Aqui, como o meu marido, ele é músico, a gente ensina o conceito de volume com intensidade. A gente não fala baixo, a gente fala, menor intensidade. Até porque vocês podem perceber, eu tenho uma tendência de aumentar a intensidade, mas isso deixa a gente mais agitado. Se vocês começarem a controlar o tom de voz, né, o volume da voz, né, fala com menor intensidade. Vocês vão ver que o corpo inteiro de vocês dá uma relaxada, ele ameniza, né? Então o tom de voz também é bem interessante. O volume da tom é grave e baixo, né? Gente, eu não sou da área, mas eu confundo os conceitos. Grave e agudo, isso é tom. Volume é intenso, mais intenso ou menos intenso. Isso é conceitualmente, mas no cotidiano vocês podem ensinar baixo, alto, o que todo mundo entende, tá bom? Então, mudar a postura. Relaxar as mãos. Você pode, uma coisa que dá para fazer com criança, às vezes, mexer o dedinho dela. Isso não precisa ser o gatilho emocional, mas uma coisa que você vai fazer para facilitar, né? Relaxa os braços, né? Soltando os dedos. Relaxar a mandíbula, porque a gente tende a o quê? Ranger os dentes, né? Relaxa a mandíbula. Relaxa os músculos faciais, meio sorriso. Então, aqui é uma estratégia. Eu vou colocar até o que eu tinha comentado. Voz, volume, aumentar ou diminuir, né? No caso aqui é a estratégia. Diminuir a intensidade. Então, aqui são algumas estratégias que vocês podem usar com vocês, com as crianças, com adolescentes,
Claro que vocês vão precisar adaptar um pouquinho pela faixa etária, né? E, assim, só lembrando um ponto-chave que eu tinha comentado com vocês. A ação oposta é um ponto-chave para qualquer um, mas para raiva a gente viu hoje qual que é a tendência da raiva e qual que vai ser a ação oposta da raiva, tá bom? Criar um gatilho de calma para vocês e para as crianças, ensinar isso e ser constante de 1 a 3 meses para isso virar um hábito, tá bom? Um só e foca, escolhe um e foca. Ah, vai ser beber água, vai ser apertar esse bichinho aqui, vai ser. Não adianta jogar o bichinho, ó, filho, aperta, não. Tem todo um contexto de ensinar a criança, contar historinha. Às vezes, tem uma frase também que eu falo para minha filha: quando brava você está, respire fundo para se acalmar. Aí ela já memorizou. Aí eu tenho um filho de 4 meses, né? Às vezes ela vai e fala para ele, ou ele chora por alguma coisa, ela dá a mão, respira, João. É muito bonitinho, tipo, as crianças aprendem mesmo. Claro que virar um hábito também não significa que 100% das vezes a pessoa vai se regular. Às vezes tem efeitos ali, tem eventos desencadeantes que são muito intensos. Fora de casa é muito difícil, é muito mais difícil, porque tem um monte de imprevistos, tem muita gente, tem muito barulho, às vezes tá com mais fome, tá com mais sono, alguma coisa assustou. Então, fora de casa já é peraí, talvez vá ter mais dificuldade. Deixa eu alinhar minha expectativa para não me frustrar, não ficar com raiva porque não aconteceu como eu esperava, né? Então, às vezes, dentro de casa, ensina uma criança, faz tempo que você ensinou, ela já está desenvolvendo um hábito ali, ela já, no geral, se regula emocionalmente, né? Aí você sai de casa, se joga no chão, não sei o que, fala, gente, que isso? O que está acontecendo? Mas já espera, porque fora de casa tem outros fatores que estão fora do nosso controle também. E isso pode gerar raiva nos pais. E na criança que se fez a manha também, né? Então, só alguns pontos para a gente lembrar. Então, ó, só retomando o que a gente viu hoje, olha isso. Para sair com a memória mais fresca. A gente vê algumas características gerais das emoções, então que elas são automáticas, elas tendem a vir, de repente cresce, mas diminui, como uma onda, né, que no geral dura até 15 minutos se a gente não alimentar, né, ela tem a tendência, as emoções todas, tem a tendência de se auto-perpetuarem, de se retroalimentarem, então se a gente não se distrair, tô triste, vou querer ouvir uma música triste, né, tô com inveja, vou tender a diminuir a glória do outro, enfim. Tem 10 a 12 emoções que são universais, a gente tem uma prontidão biológica, e tem estudos do Paul Ekman que ele fez justamente para chegar nesse ponto, né, do que é inato, do que não é, e tem outras emoções que são aprendidas, né. A gente só não consegue alterar diretamente a experiência emocional. Se eu estou triste, eu falar agora eu quero ficar alegre, eu não vou ficar. Eu vou sentir a tristeza. O que eu posso escolher? Eu posso escolher me afastar do gatilho, eu posso escolher reinterpretar a situação, eu posso buscar melhorar essa vulnerabilidade emocional, então, às vezes, o sono, a fome, enfim. Eu posso buscar aprender habilidades para mudar o meu corpo, né? Enfim, são outros fatores, a ação oposta, né? Como eu me expresso, a linguagem do corpo, a expressão facial, tudo isso eu consigo alterar e vai afetar a emoção. Eu só não consigo afetar diretamente a experiência emocional. E nem da criança. A criança tá chorando, tá triste, filha, não fica triste. Não funciona, não adianta, não tem resultado, não adianta falar isso, né? Você pode ensinar ela a ficar calma a partir de uma habilidade do corpo, reinterpretar a situação. Agora, escolhe não ficar triste, não dá. Né? Diretamente, indiretamente dá sim, tá bom? É super possível. Amenizar também não é que muda totalmente. E aí a gente viu especificamente da raiva. O que é a raiva, né? O que ela leva a gente a fazer e como a gente pode lidar com ela a partir desses diferentes pontos de evento, pensamento, como eu me sinto, ou melhor, mudanças biológicas e expressão e ações da raiva. Tá bom? Nossa, eu estendi bem mais a aula. Eu vou até pausar a gravação para depois quem for assistir, mas vocês podem tirar dúvidas, tá bom? Ou fazer